Voltamos com o Gente em Destaque. Nesse segundo bloco, eu continuo conversando com o empresário Fernando Capelli. Bom, Capelli, no primeiro bloco a gente falou muito da sua infância, né, da sua parte esportiva. Sim. Eu lembro que quando você veio aqui participar, quando você era candidato a prefeito, no programa que a gente falou, Fala Candidato, né, você falou que desde adolescente ou desde criança, o que eu me lembro, você já gostava de política, já acompanhava política. Queria que você contasse um pouquinho de que você lembra da sua infância, nessa questão política aqui em Jacareí. Que você falasse sobre isso. Olha, eu sempre gostei de política, acompanhei política, sempre apoiando um vereador, tinha mais contato na época, e aí vinha até sessões de Câmara. Até que eu lembro que na época eu fazia faculdade, e depois da faculdade a gente vinha até a sessão de Câmara, lotava. Quem que era o vereador? O vereador era o Adir Rossi. Adir Rossi. Eu estudava com o Adir, o Júnior, que agora disputou as eleições também. E nós fazíamos faculdade e vimos assistir a sessão de Câmara. O Adir Rossi, ativamente, amigo do meu pai também, muito amigo, nós frequentávamos as casas, né? E o Adir, jogávamos basquete junto, ele sempre também adorou a política. E depois, nessa sequência, depois de estar participando como cabo eleitoral, como trabalhando para algum candidato, sempre trabalhei para o Adir Rossi quando ele foi candidato, eu comecei a política partidária em 2002, que eu fui convidado a me filiar no PSDB. Ali que eu comecei minha vida política partidária. 2002 não era ano de eleição, eleições aconteceriam em 2004. E naquela primeira oportunidade eu fui escolhido, através de uma convenção interna, para disputar a chapa majoritária na condição de vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Antes disso, eu queria explorar mais um pouquinho essa sua vinda às sessões para acompanhar o mandato do Adir Rossi. Queria que você falasse um pouquinho daquele ambiente. O Adir Rossi chegou a ser, inclusive, presidente da Câmara, né, aqui de Jacareí. Dessa época, fim dos anos 80, comecinho dos anos 90, que quando ele foi presidente aqui em 91, 92. O que você lembra do Adir? O que você pode falar sobre ele? O Adir era, assim, sempre um vereador aberto a conversas, né? Que nem é o Júnior hoje, o Adir Júnior hoje, atuante na Câmara. E as sessões aqui eram disputadas, assim, dependendo do dia que você chegava, não tinha lugar para você ficar. Tinha que chegar antes. Às vezes eu fazia um esporte, alguma coisa, e já vinha direto para cá. Então eu lembro daquela época que tinha oposição acirrada, não que não tenha hoje, não é isso. Hoje não está nem podendo, por conta da pandemia, né? São sessões remotas, né? Mas de um tempo para cá você vê que não tem essa prática. Então havia um interesse maior da sociedade. Eu acho que tudo mudou também, né? A descentralização, hoje tem os bairros, né? Que são distantes, né? Até para você chegar até o centro hoje, você depende de transporte, mas era uma época que você fazia parte toda quarta-feira eu vinha, das quartas-feiras. E era uma época que Jacareí tinha aquelas figuras da política que era, por exemplo, José Cristóvão Varouca, né, que foi vereador junto com o Adir Rossi. Aquela época ali eram figuras, né? Moisés Esper, né? Você pega aí, aqui em Jacareí, os vereadores que detiveram o maior número de mandatos foi o Esper, que você falou, o Epp, o Didi, que foi meu professor no Silva Prado, e o Itamar Alves, que faleceu recentemente. Eles, cada um, tiveram 6 mandatos. Daí você pega na época do Adir Rossi, eu me lembro muito bem, eram pessoas que estavam na época, tinha o Adilson Arice, tinha o Cláudio França, tinha o Virgilino, né? Tinha o Virgilino, Jamil Mohamed, Davilino, depois veio Zé Antero. Então era uma reunião que você via, você assistia, participava e discutia no outro dia. Era interessante. Então eram características diferentes de convívio social também, né?
Hoje é tudo mais remoto, hoje tem a TV Câmara, na época não tinha, né? Voltando agora a falar onde você tinha parado da sua candidatura a vice-prefeito em 2004, que a cabeça de chapa foi o Maurício Raca, se eu não me engano. Foi? Exatamente. Como é que foi esse processo para o seu nome chegar à candidatura de vice-prefeito? E como é que foi aquela campanha de 2004, quando foi o Marco Aurélio de Souza foi reeleito prefeito aqui em Jacareí, né? Em 2004 eu me lembro que eu estava no meu segundo mandato no Trianon. Você quando faz um trabalho você tem uma visibilidade. Eu já atuava no ramo de seguros há praticamente já 15 anos. Fui convidado. Você sempre é convidado para um cargo eletivo ou para fazer parte do grupo. Lógico que eles fazem, tem um motivo, né? Na época eu me lembro que... na época o Maurício Raca e o Itamar foram para o PSDB, eles eram de outro partido, e tinha a candidata lá, que na época era a doutora Rosana Gravena, que tinha disputado o ano de 2000, teve uma disputa interna, saudável, democrática, né? Foi uma disputa interna, não chegou a ter uma convenção para ter uma disputa de chapa, e na escolha do Maurício Raca a disputar a majoritária, houve um processo seletivo para escolher o vice. Na época era eu e mais 3 candidatos, houve uma discussão interna, eu fui o nome. Você falou que lembra, em 2004, nós acabamos no final da campanha, ficamos em segundo lugar com 29 mil votos. O Marco Aurélio se reelegeu, eram 6 candidatos. Hoje, nessa última eleição, nós estamos com 11. E era um grupo muito forte, que fizemos 4 vereadores. Foi. 4 vereadores, inclusive o Júnior Rádio foi mais votado com 2.800 votos. Naquela época foi eleito pastor José Roberto, Itamar Alves e Diobel. Depois você veio com uma suplência, tudo com candidatos de 1.300, 1.200, 1.100, 1.000. Mudou um pouco, hoje a regra é outra, né? Hoje já tem uma matemática de corte diferente, que nessa eleição aconteceu de se eleger com votações inferiores, né? Que a regra mudou, né? Quer dizer que nessa avaliação sua em 2004, apesar de vocês não terem vencido no campo do executivo com quase 30 mil votos, mas vocês avaliaram essa boa aceitação pelo número de vereadores que vocês elegeram, né? Sim, exatamente. No primeiro mandato já, o Júnior Rádio já foi presidente da Câmara. Então foi uma campanha vitoriosa, você tem voz, né? Mas foram 6 candidaturas, né? E ali o PSDB saiu com 4. Hoje, até por essa regra, por esse corte hoje de regra, você pode ver que nessa eleição nenhum partido fez 4. Foi 3, 3, 2, depois todos fizeram 1, né? Então a regra, hoje para você fazer 4 vereadores tem que fazer muito voto. Apesar que na época só esses 4 candidatos já fizeram quase, levaram bastante votos mesmo. E para você, como é que foi participar pela primeira vez de uma campanha aí como candidato oficial? Porque você até então, como você tinha falado, você era só um cabo eleitoral, né? Como é que foi para você participar lá por dentro sendo um candidato oficial do partido? Eu sempre disputei no bastidor, né, ajudando um candidato. Depois eu participei de vida política partidária e continuei participando ainda. Depois eu mudei de partido, fui para o MDB, que em 2008 já apoiou também a candidatura do Júnior Raad, a Cristina Aquina vice, e eu fui assim até 2019. Para as pessoas que assistem, que acompanham de fora a candidatura, o que acontece? Desde o dia que eu filiei no partido, o presidente na época, o responsável regional, ele já falou, você é um nome para ser candidato a prefeito, mas era uma coisa muito... Aí em 2004 ainda? Não, 2019. 19. 2004. Depois de 2008, 2012, a candidatura, na realidade, vamos separar o candidato da candidatura. A candidatura é uma coisa mais complexa, né? Envolve grupo, envolve adesão, envolve popularidade. Então, em 2004, depois de 2008, 2012, eu tive oportunidades, mas só participei de política partidária, né? Mas agora, em 2019, eu me filiei, daí segue um processo interno, com reuniões internas, semanais,
discutindo não sei o quê. Primeiro, o que nós discutíamos? Uma coligação. Porque teria que disputar com o prefeito que iria para a reeleição. Daí, além disso, tinha o candidato que já tinha participado de 4 mandatos, que era o Marco Aurélio. Então tinha uma polarização PSDB, Isaías Santana, e Marco Aurélio, PT. Mas teve mais 9 candidatos. Então, entre esses 9, alguns deles, nós fazíamos reuniões periódicas para verificar a possibilidade de uma união, uma coligação, de disputar a eleição de uma forma mais competitiva. Mas você, nesse tempo todo, nunca quis ou foi convidado, por exemplo, a ser um candidato a vereador? Fui, a vereador em todas as eleições praticamente. Mas você nunca aceitou? Eu nunca aceitei, porque eu acho que assim, é momento. É diferente você ter um trabalho estabelecido através de uma entidade assistencial, um clube, ou de qualquer que seja, tem que ter um trabalho estabelecido fixo, porque para você ficar pedindo voto no varejo, o que acontece? Você se depara o quê? Nessa última eleição, 340 candidatos, 350 a vereador. Então, é uma eleição difícil, tá? Porque você não tem um leque, você se depara com pessoas que são seus amigos, que já tem um candidato, já que tem uma afinidade maior, até de parentesco, de profissionalismo, né? Então, a vereadora, eu fui convidado outras vezes, até 2004, inclusive, que eu estava no clube, já era meu segundo mandato no Trianon, o presidente do partido na época, o Zanoni, queria que eu saísse candidato a vereador, em 2004. Daí que surgiu o meu nome para fazer uma chapa pura no PSDB, porque em 2004 não teve coligação, nós temos com chapa pura. Daí que abriu essa discussão de várias pessoas de dentro, porque não foi possível a coligação. E como o partido, naquela época, em 2004, chegou a fazer 4 candidatos, né? Elegeu 4, talvez se você tivesse sido candidato a vereador, poderia ter sido eleito também, né? Agora tudo é hipótese, né? Mas a candidatura a vereador é trabalho, viu? Só 4 anos. Quem quer ser candidato a vereador ou prefeito, qualquer que seja o cargo eletivo e cumpra as exigências da elegibilidade, de qualquer maneira, tem que trabalhar. Você ser candidato 1 mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes, 6 meses antes, pode acontecer de ganhar? Pode. Mas se não tiver um apelo, um trabalho que desperte o interesse do eleitor, você falou 2004, sim, seria um ano com uma chance muito boa. Inclusive nessa eleição, nessa última, na possibilidade, agora em 2020, na possibilidade de nós apoiarmos, a direção do partido falou, você não quer ser vereadora? Eu falei, não, porque eu não fiz um trabalho com essa finalidade. Não, porque na época a nossa chapa estava completa. Eu falei, não, a chapa já está completa. Daí a pessoa até que falou dessa possibilidade, falou, mas eu abro mão da minha vaga. Eu falei, não, você já está trabalhando para vereador há algum tempo. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. A gente destaque volta daqui a pouco, até já.